Bem, vamos então demonstrar este teorema, este belíssimo que é a prévia 1 do teorema fundamental do cálculo. A nossa hipótese é que f pequena é uma função contínua em todo o intervalo em que ela é definida, o intervalo é b. Então, definindo a f grande como a integral de a até x, para cada x no intervalo b, a gente precisa demonstrar que a derivada da f grande é igual a f pequena. Isto é, a gente precisa demonstrar que para cada x0 no intervalo b, o f grande' no x0 é igual a f pequeno no x0. Antes da demonstração em si, vamos fazer um rascunho agora de como, a partir da hipótese de f ser contínua, a gente pode concluir que a derivada da f grande no ponto x0 é igual a f pequena no x0. Vamos aqui, a título de rascunho, fazer um raciocínio de trás para frente. Vamos então imaginar que a gente já tenha a igualdade verdadeira e vamos tentar traduzir o que significa essa igualdade, para assim tentar obter pistas de como nós podemos chegar num sentido logicamente correto, não fazendo de trás para frente, chegar aqui nessa igualdade. Em outras palavras, numa dedução lógica correta, eu não posso partir da igualdade que eu quero demonstrar, não posso assumir isso como verdadeiro, como hipótese. Essa igualdade aqui é tese, é a conclusão que a gente quer fazer. Mas eu vou partir da igualdade a título de rascunho, apenas para reescrevê-la de uma outra forma e tentar obter pistas de como chegar nessa igualdade aqui de fato pelo sentido lógico correto. Bem, f grande' de x0 igual a f pequena de x0, eu posso reescrever como a f pequena de x0 igual a f' grande de x0. Só mudei o lado aqui dos membros da igualdade. Mas quem é f grande'? Para saber quem é f grande' de x0, basta a gente lembrar da definição da derivada. A derivada é o limite da variação relativa da função. Portanto, f' grande do x0 nada mais é que limite com x tendendo a x0 de f grande de x menos f grande de x0 sobre x menos x0. Aqui eu só usei a definição de derivada e troquei a derivada da f grande no ponto x0 pelo limite que a define. Agora, eu vou apenas separar o denominador. Isso significa que aquela igualdade que a gente quer demonstrar lá em cima se reescreve como essa igualdade aqui de baixo. f pequena de x0 igual a limite com x tendendo a x0 de 1 sobre x menos x0, que multiplica f grande de x menos f grande do x0. Ou seja, demonstrar o teorema é partir da hipótese de que f pequena é contínua e concluir essa igualdade aqui em cima, que por sua vez é equivalente a essa igualdade aqui de baixo. Então, vamos nos concentrar nesta igualdade aqui embaixo. Para isso, a gente precisa lembrar também qual é a definição da função f grande. Lembra do que é f grande de um x? A f grande de um x, você vai se lembrar que nós definimos como a integral de a até x de f pequena de t dt. Então, o que eu simplesmente fiz aqui foi substituir f grande de x pela integral de a até x de f pequena de t dt. E a mesma coisa, f grande de um x0 vai ser a integral de a até x0 de f pequena de t dt. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é lembrar da definição da integral com intervalos invertidos. Menos a integral de a até x0 vira mais a integral de x0 até a. Mas, como na adição a ordem das parcelas não altera o resultado, eu posso levar a integral de a até x para o final e trazer a integral de x0 até a para frente. E agora, você vai se lembrar da aditividade da integral. Lembre-se que integral de x0 até o a mais a integral de a até x nada mais é que a integral de x0 até o x, simplesmente. Fazer a integral de um x0 até a, depois somar com a integral de a até x, é fazer diretamente a integral de x0 até x. Pronto, já conseguimos agora uma outra igualdade equivalente àquela primeira. Vamos relembrar que o objetivo de tudo é demonstrar que a f grande' no x0 é igual a f pequeno no x0. Mas a gente foi usando a definição da derivada, depois a definição da própria função f grande, depois a definição de integral com limites de integração invertidos, depois a aditividade da integral e concluímos que aquela igualdade lá do começo é equivalente a essa igualdade aqui embaixo. Então, o que a gente precisa para demonstrar a prévia 1 do teorema fundamental do cálculo é concluir que a f pequena no x0
é igual ao limite com x tendendo a x0 de 1 sobre x menos x0, que multiplica a integral de x0 até x de f de t dt. Ou seja, precisamos nos concentrar em demonstrar essa igualdade aqui. Mas uma outra propriedade importante é que limite de uma constante é a própria constante. Observe que esse f do x0 aqui é um número constante, não está variando com x, é o f no ponto x0. Então, o f do x0 é o limite do f do x0. Por quê? Limite de uma constante é a própria constante. Então, onde tinha apenas a constante f de x0, eu posso trocar por limite com x tendendo a x0 de f de x0. E daí a gente vai só fazer algumas contas algébricas aqui e eu vou passar esse limite de f de x0 para o outro lado. Como ele estava aqui do outro lado com o sinal de mais na frente, ele fica do outro lado com o sinal de menos. E como não ficou nada lá do lado esquerdo, então agora ficou zero. Isto é, a gente tem que demonstrar agora que limite de 1 sobre x menos x0, que multiplica a integral de x0 até x de f de t dt, menos o limite de f de x0 é igual a zero. Mas aí agora você vai se lembrar de outra propriedade importante, que é o que limite da diferença é a diferença dos limites. Portanto, essa diferença aqui entre os dois limites eu posso juntar em um limite só. Ou seja, o limite de um menos o limite do outro é o limite do um menos o outro. Observe agora que dentro do limite eu tenho uma diferença de dois números. É uma diferença entre uma fração que tem denominador x menos x0 e uma outra fração cujo denominador é 1, já que aqui não aparece. E a primeira coisa a fazer é igualar os denominadores. Portanto, eu vou multiplicar o f do x0 por 1 de uma forma bem interessante. Vou multiplicar pelo 1, escrito como x menos x0 sobre x menos x0. Mais x menos x0 sobre x menos x0, que multiplica f de x0, pode ser reescrito da forma 1 sobre x menos x0, que multiplica f do x0, que multiplica x menos x0. Só separei o numerador daquela fração. Agora que aparece 1 sobre x menos x0 numa parcela e 1 sobre x menos x0 na outra parcela, eu posso colocar esse fator em evidência. Ou seja, como eu tinha uma subtração em que aparece um denominador numa parcela e o mesmo denominador na outra parcela, agora eu coloquei esse denominador em evidência. Então, ficou o limite de 1 sobre x menos x0, que multiplica a integral de x0 até x de f de t dt, menos a constante f de x0, que multiplica o x menos x0. Agora, você vai observar que aqui apareceu justamente uma constante vezes o comprimento do intervalo aqui de integração. Lembra-se de quanto é a integral de uma constante? A integral de uma constante é justamente a constante que multiplica o comprimento do intervalo de integração. Dessa forma, esse f do x0 que aparece aqui vezes x menos x0 nada mais é que a integral de x0 até x da constante f de x0. Porque a integral de x0 até x da constante f de x0 é a própria constante f de x0 que multiplica o comprimento do intervalo de integração, que é x menos x0. Então, toda essa parcela aqui que está sendo subtraída é exatamente a integral de x0 até x da constante f de x0. Não confunda, na primeira integral é a integral da função com t variando no intervalo. A segunda integral é a integral de uma constante. Agora, a gente vai usar a propriedade de que a diferença das integrais é a integral da diferença, porque estamos falando do mesmo intervalo de integração. Nós temos nas duas integrais a integral de x0 até x. Então, eu posso fazer a integral de f de t menos a integral de f de x0. Tudo isso ficará dentro da mesma integral. Repetindo, a integral de x0 até x de f de t dt menos a integral de x0 até x de f de x0 dt é igual à integral de x0 até x de f de t menos f de x0 dt. Essa aqui é a linearidade da integral, fazendo soma de integrais, e a constante também igual a menos 1. Ou seja, o resumo de tudo é que aquela igualdade lá no começo que a gente precisava demonstrar para finalizar a prévia 1 do Teorema Fundamental do Cálculo, ela é equivalente a essa desigualdade que a gente conseguiu aqui embaixo. Ou seja, aquela igualdade lá do começo, que é a igualdade conclusão da prévia 1 do Teorema Fundamental do Cálculo, é equivalente a essa outra igualdade que a gente conseguiu aqui embaixo. Então, para demonstrar o Teorema Fundamental do Cálculo, prévia 1, a gente precisa demonstrar que limite com x tendendo a x0 de 1 sobre x menos x0, que multiplica a integral de x0 até x, de f de t menos f de x0 dt,
é igual a zero. Observe que quando x tende a x0, esse denominador aqui tende a zero. O denominador tender a zero significa que essa fração como um todo assume valores arbitrariamente grandes. Eu não sei se é sempre positivo, se é sempre negativo ou se o sinal alterna, mas sei que quando esse denominador fica perto de zero, essa fração fica com valores arbitrariamente grandes. Então, nós temos uma coisa aqui ficando com valores arbitrariamente grandes, multiplicando uma outra. Como eu quero que esse limite no final das contas dê zero, então eu tenho que conseguir que essa outra aqui tende para zero fortemente. Eu tenho que conseguir que esse fator aqui, ou seja, a integral de x0 até x de f de t menos f de x0, eu tenho que conseguir que isso se aproxime de zero mais rapidamente do que este fator aqui se aproxima de infinito. Porque eu tenho que compensar uma coisa ficando grande por uma outra ficando próximo de zero, de forma que, ainda que essa aqui fique grande, essa outra fique perto de zero tão rapidamente, de modo que o produto entre elas fique próximo de zero. Então, a gente precisa se concentrar agora em fazer esta integral aqui tender a zero, de forma mais rápida do que este denominador. Para isso, basta que f de t se aproxime de f de x0. Se f de t se aproximar de f de x0 mais rápido do que x se aproxima do x0, então o integrando se aproximará de zero e, portanto, a integral também se aproximará de zero. Ora, qual informação poderemos utilizar para garantir que f de t menos f do x0 se aproxime de zero? Bem, depois de todas essas contas que nós fizemos, nós não falamos sobre uma hipótese da prévia 1 do teorema fundamental do cálculo, que é justamente a continuidade da função f pequeno. A continuidade da função f pequeno diz para nós que se x está ficando próximo do x0, então o f de x fica próximo do f do x0. Quando o x está próximo do x0, o t também tem que estar próximo do x0, porque o x é o que dá o limite superior do intervalo ao qual pertence o t. O t é menor que x. Logo, se o x está ficando perto do x0, então o t também tem que estar ficando perto do x0. E como a função é contínua, um t próximo do x0 faz o f de t ficar próximo do f do x0. E aí, por fim, teremos então que o integrando está se aproximando do zero. E aí, escrevendo direitinho esses argumentos, nós finalizaremos concluindo que esse limite aqui de fato é igual a zero. Ou seja, a prévia 1 do teorema fundamental do cálculo passa por todas essas contas que nós fizemos aqui acima, usando as propriedades de limite de integral, e por fim, pela hipótese da função f pequena ser uma função contínua.